A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do verso 10. Efésios, capítulo 6, verso 10. Amém? Vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei a vocês para essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor, com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Amém. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo e carecidos da Tua misericórdia, da Tua graça nas nossas vidas. Pedimos que, como o pastor Kleber orou no início, Senhor Deus, que o Senhor nos capacite com o Teu Espírito e que essa palavra possa ter ação transformadora nas nossas vidas, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra, de expor a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por esse privilégio. Que o Senhor nos capacite nessa batalha, que é uma batalha espiritual, onde nós muitas vezes, mesmo carecidos dela, não nos achegamos a ela. Senhor, que o Senhor nos ajude e nos capacite. É no nome santo de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, chegamos ao final da nossa série de estudos na carta aos Efésios. Hoje é o 15º sermão, 15 sermões. E desde o início desse estudo na epístola de Paulo aos Efésios, nós conseguimos contemplar a grandeza dessa mensagem. Tudo começa com o desdobramento do propósito eterno de Deus na criação. Ele criou e depois adotou um novo povo para ele. Primeiro ele criou um povo para ele, e esse povo infelizmente virou as costas para ele, então ele enviou o seu filho, para que esse povo reconhecesse que eles precisavam de Deus, e para que outros reconhecessem que eles precisam de Deus. Todos pecaram, estão portanto destituídos da glória de Deus. Existe a necessidade de um Salvador, e foi isso que o Senhor fez. Ele morreu no nosso lugar para nos salvar. Através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos adotou de volta. Por isso somos chamados família de Deus. Por causa disso, nasce então a igreja, que nos é introduzida aqui, onde nós estudamos, como um corpo, onde cada um tem a sua função e onde Cristo é a cabeça. Ou seja, o Senhor supremo da igreja.
Aprendemos também que por causa de Cristo não existe mais separação entre judeus e gentios, senhores e escravos, homens, mulheres, velhos, jovens, feio ou bonito. Somos todos iguais diante do Senhor. Somos todos resgatados da mesma forma, somos todos co-herdeiros da mesma promessa, formamos todos uma só família, temos um só Deus, temos um só Salvador, somos selados por um só Espírito. Aprendemos também que por causa disso, nós devemos viver uma vida digna da vocação que recebemos. Ou seja, dar testemunho de uma vida reconciliada com Deus. Devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Agora, porém, Paulo nos chama a atenção para que possamos viver dessa maneira. Ele já disse lá atrás, para que vocês vivam assim, vocês precisam da capacitação do Espírito Santo. E agora ele diz também que as coisas não serão, mesmo com o Espírito Santo atuando em nós e através de nós, as coisas não serão nada fáceis. E ele nos dá uma direção. Ele diz para onde você tem que correr, para onde eu tenho que correr. O verso 10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E ele continua no verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, aqui nós vemos um relato de batalha, de guerra. Concordam? Aqui, a figura aqui é de uma batalha, de uma guerra. Na semana passada, inclusive, eu mencionei um livro intitulado Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha? E eu acho, se eu não me engano, que eu falei que esse livro era do Stott, porque eu estava, na verdade, eu estou lendo também o comentário de Efésios de Stott. Não, esse livro não é do Stott, esse livro é do Tozer. Pastor Cleber, você nem me corrigiu, né? Você ficou só olhando para mim, né? Tá bom. Então, esse livro, na verdade, é do Tozer. E eu confundi. Não importava se fosse do Stott também, que é tão bom quanto. Mas esse livro é do Tozer. E ele fala exatamente disso. Que nós vivemos nesse mundo como crentes e deveríamos viver como se estivéssemos numa batalha. Mas vivemos como se estivéssemos num parque de diversões. Eu vou ler um trecho desse livro para vocês. A ideia quanto a este mundo ser um lugar de lazer, em vez de um campo de batalha, tem sido acatada praticamente pela grande maioria dos cristãos fundamentalistas. Eles podem responder com frases evasivas quando diretamente questionados quanto à sua posição, mas a sua conduta os denuncia. Eles estão querendo percorrer dois caminhos: desfrutar a Cristo e o mundo. E com muita alegria dizem a todos que receber Jesus não requer que renunciem ao seu divertimento. O cristianismo seria apenas a coisa mais divertida que se possa imaginar. O culto decorrente de tal visão acha-se tão deslocado do seu centro como a própria visão em si mesma. Um tipo de casa de diversões noturna santificada. Sem champanhe e sem os bêbados de colarinho, claro. Às vezes. Tudo isso chegou a um ponto que se tornou algo muito sério, de forma que agora todos os cristãos têm a obrigação de reexaminar a sua filosofia de vida à luz da Bíblia. Com a descoberta do caminho que é bíblico, devem ir por ele, mesmo que, para isso, tenham que se desligar de muitas coisas que tinham aceitado como verdadeiras, mas que vamos nos descuidar a esse respeito. Forte, muito forte. Então vamos lá para o texto que nós acabamos de ler aqui. A primeira coisa que nós podemos identificar é que existe a necessidade de sabermos identificar quem realmente é o nosso inimigo. Os nossos inimigos não são as pessoas, apesar de o inimigo das nossas almas usar as pessoas, e muitas vezes aquelas que estão mais próximas da gente para nos atacar. As pessoas não são os nossos inimigos, elas não são os nossos inimigos. Ok? Nossos inimigos são diabo, principados e potestades, diz o texto. Você consegue ver aqui a hierarquia militar? Até no reino diabólico tem uma hierarquia. O povo lá é organizado.
coisa que a igreja muitas vezes não é. O povo lá se organiza, eles lutam junto, eles atacam junto, coisa que muitas vezes nós não fazemos. Fica cada um por si, e aquela famosa frase, quer cada um por si e Deus para todos. Porém, o diabo não pode ser de nenhuma maneira menosprezado. Nós precisamos ter cuidado com isso. Mas ele também não pode ser superestimado, como se ele fosse o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele já venceu o diabo, ele já venceu a morte na cruz do Calvário. Então, não é o diabo que é todo-poderoso, mas ele também não pode ser subestimado. Muitas vezes as pessoas dão muita ênfase ao poder do diabo, e parece esquecer que quem derrotou ele na cruz foi o Senhor Jesus. Né? Às vezes nós inventamos coisas, ou nós fazemos coisas e colocamos a culpa no diabo. Nós somos os estúpidos, muitas vezes, e colocamos a culpa nele, as nossas ações, nós é que fazemos, né? Não é bem assim. E ele não pode ser subestimado, porque alguns acham, tem gente dentro da igreja, que acha que o diabo é uma obra de ficção. Tem gente dentro da igreja que não acredita no diabo. Tem gente dentro da igreja que não acredita em inferno. Aí eu também fico na dúvida se acredita em céu, porque se não acreditar no céu, não tem como acreditar no inferno. É meio difícil, né? Então, tem gente dentro da igreja que não acredita, que acha que é obra de ficção, da imaginação dos religiosos. Para quê? Para que as pessoas possam ficar alienadas a uma sensação de medo. Olha, eu não posso fazer isso porque senão eu vou ser castigado. E as pessoas inventam isso e dizem, olha, não é bem assim. Essa coisa de diabo, de inferno, não existe. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de visão. Porque, se nós olharmos dessa maneira, se nós olharmos nessa verdade, como eu disse no começo, está vendo? Como as pessoas querem pregar a verdade e não a Cristo. Porque se nós olharmos com essa ótica de que essa coisa de diabo é coisa de religioso, isso não existe muito bem, automaticamente nós descartamos a obra salvífica de Cristo na cruz. Concordam? Por quê? Se não existe inferno, consequentemente, para que eu preciso ser salvo? Concordam? Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de visão. Eles falam, eu creio em Cristo, eu creio em Deus, eu creio na cruz. Ah, mas diabo, não tem. Inferno? Não. Então cuidado. E também nós não podemos superestimar o poder do diabo, como eu disse. Ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é onisciente. Esse é o nosso Deus. Esse é que sabe todas as coisas, esse é que sabe tudo a meu respeito, esse é que sabe as palavras que vão sair da minha boca antes mesmo que eu as diga. Esse sim. Agora o diabo, a Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como leão, esperando a quem possa tragar. Ele está de olho no que nós fazemos, no que nós falamos, ele está de olho, e é aí que ele quer nos derrubar. E aí quando Paulo diz que nós precisamos estar espertos com essas ciladas do diabo. Ele está tentando nos pegar com essa cilada. Cilada é uma artimanha específica para cada inimigo, concordam? Uma cilada, ela não é a mesma para todos, ela é específica. O diabo, ele não sabe o que pensamos, mas ele sabe o que nós fazemos, porque é uma ação depois de feita, não tem como voltar atrás. Você pode até pedir perdão, mas já foi, é igual a palavra lançada, já foi. Então ele sabe quais são as nossas fraquezas, irmãos, ele sabe. É por isso que o texto nos diz, no verso 13, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Todos nós, absolutamente todos nós, temos dias maus. Quem aí não tem um dia mau? Me dá a receita aí, por favor. Todos nós temos dias maus.
Tem dias que estamos desanimados, tem dias que passamos por tentações, tem dias que nós queremos desistir de tudo e de todos, e é aí que, se não estivermos vigilantes, ele nos ataca e provavelmente vence a batalha. Essa palavra usada por Paulo, armadura, vem do original grego panóplia ou panoplia, que significa uma armadura completa de um soldado romano. Coloca lá o slide para nós, Peter, por favor. A armadura completa de um soldado romano. E essa armadura, como foi citado no texto, tem o cinto, a couraça, as botas, o escudo, o capacete e a espada. Então lá. Só que o escudo ali, eu não concordo com esse escudo, porque não era esse tipo de escudo. Nós já vamos falar sobre isso. Esse escudo aí é do Capitão América. Pequenininho, redondinho, que ele fica atacando que nem um frisbee. Não. Isso aí não é esse escudo que eu estou falando. Esse escudo não é o do soldado romano. Mas só para vocês terem uma ideia. O capacete, a couraça, o escudo, o cinto, a sandália, ou as botas e a espada. E aquela bota ali, não é, eu falei para a Carol que eu ia usar a bota dela. Não é igual a bota da Carol não, que vai até no joelho. Toda fechadinha. Não, não é. Aquela bota é a bota do soldado romano. Ela é firme no solado, mas ela é cheia de tiras para amarrar na canela. Nós também vamos falar para que é, tá bom? Tá bom, Peter, obrigado. Então, nós temos um pastor inglês chamado William Gurnall. William Gurnall, um pastor inglês, ele publicou um tratado intitulado A Completa Armadura de Deus. E um trecho desse tratado diz o seguinte: no céu, compareceremos não com armadura, mas vestindo roupas de glória. Aqui, porém, elas, ou seja, as peças da armadura especificadas, devem ser usadas noite e dia. Devemos andar, trabalhar, dormir, vestidos com elas, senão não somos verdadeiros soldados de Cristo. Com esta armadura devemos ficar em pé e vigiar, e nunca relaxar nessa vigilância, pois o tempo em que os santos dormem é o tempo em que Satanás vai tentar. Qualquer mosca ousa aventurar-se a andar num leão adormecido. Uau! Então vamos lá falar sobre essa armadura. Cinto. Paulo diz que devemos nos cingir com o cinto da verdade. Esse cinto, geralmente feito de couro, servia para segurar a roupa debaixo da armadura. Uma túnica por baixo da armadura, e servia também para a bainha da espada, para segurar a espada. Cingir o cinto quer dizer aperte o cinto. O piloto sumiu, lembra do filme? Não, mas não é esse. Aperte o cinto. Aperte o cinto significa o que para você? Esteja de prontidão, esteja preparado. Quando você está voando lá no meio do oceano, indo para o Brasil, de repente, pum, aquela luzinha acesa lá. O que você faz? Você senta e aperta o cinto. Você fica preparado, por quê? Porque vai vir tribulação ou turbulência. Não é isso? Eles dizem para você: senta, quem está em pé, senta, quem está no banheiro, volta para o assento, aperta o cinto. É isso que Paulo está dizendo: esteja preparado. Esse cinto, para o cristão, é a verdade. Que verdade é essa que eu estou dizendo? A palavra de Deus, o Cristo da palavra. Existem duas vertentes de pensamentos aqui para essa verdade. Uma delas, em relação a isso, quer dizer que a verdade está relacionada à revelação de Deus em Cristo nas Escrituras. E faz muito sentido, que é isso mesmo. Porque somente a verdade pode nos livrar das mentiras do diabo. Amém? A propósito, o próprio Senhor disse isso em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui não é nenhum jargão político. Aqui eu estou falando de Bíblia. E essa verdade que o Senhor Jesus está falando, Ele está falando acerca dele mesmo. Vocês venham a me conhecer, porque eu sou a verdade, e só eu posso te libertar. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Outros estudiosos dizem que, ou acreditam que Paulo quer dizer com essa verdade a respeito do testemunho do crente. Ele deve viver em sinceridade e integridade, deve ser honesto, verdadeiro em tudo, não deve caluniar, não deve ser caluniador e nem inimigo da mentira.
E agora eu concordo de novo com como é que é o nome do rapaz? Espera aí, como é que é o nome dele? William Gurnall, quando ele diz o seguinte: uns querem dizer com verdade uma verdadeira doutrina, outros querem que seja a verdade do coração, da conduta. Penso, porém, que seja melhor juntar as duas, porque uma sem a outra não é suficiente. E é exatamente isso. É teologia e prática, que nós temos estudado desde o início. Teologia e prática. Quando Paulo fala em justiça, agora falando da couraça, a couraça da justiça, quando Paulo fala em justiça, na grande maioria das suas cartas, ele geralmente está falando sobre justificação. A couraça é como um colete. Mostra lá, Peter, por favor. É como se fosse um colete. Olha lá o colete. E é um colete que pega o dorso todo, ou seja, na parte da frente e a parte de trás. E ele protege os órgãos vitais, o coração, os pulmões, os rins, ok? Ele protege os órgãos vitais. Então essa couraça, ela é muito específica. Aqui então Paulo apela para a segurança que temos no nosso relacionamento com Deus. Somos justificados perante Deus por causa da sua graça demonstrada em Cristo. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. É pela fé que nós somos revestidos da justiça. Amém? Ninguém pode se declarar justo. Ninguém pode se declarar justo a não ser que esteja em Cristo, porque Cristo é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Eu não sou justo sem Cristo, porque Ele me faz justo perante o Pai. É pela fé que nós somos revestidos dessa justiça, e não é por nossa obra, é obra do nosso Senhor. Existe aqui um apelo para que possamos guardar o nosso coração, para que não nos tornemos salvadores de nós mesmos. Eu não posso me salvar e você não pode te salvar, e eu também não posso te salvar e você não pode me salvar. O único que salva é o nosso Senhor Jesus. Existe aqui um apelo para a gente guardar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Nós precisamos repousar na graça de Deus através de Jesus, e termos a cada dia mais um relacionamento mais estreito com Ele. Não é a bota da Carol, mas é a bota do Evangelho. Né, Carol? Não é essa bota, olha a bota que a Carol está usando. Vou colocar a Carol no spot agora. Não é feia, é bonita, Carol, a sua bota, mas não é dessa que nós estamos falando. Né? Não é dessa bota. A bota do soldado romano é aquela que eu disse que o solado geralmente é de borracha muito resistente, geralmente cravejado, muito forte, e as sandálias amarrando nas pernas e os dedos livres. Por quê? Tinha que ser extremamente reforçado, mas ao mesmo tempo tinha que ser confortável, porque eles andavam milhas e milhas. Então tinha que ser forte, mas ao mesmo tempo confortáveis. Eram feitas assim para possibilitar essas longas caminhadas. Então, as botas, além de ser confortável, tinham os cravos. Por quê? Porque não podia deslizar. Tem que pisar firme, não pode deslizar. As botas, então, para nós, como crentes, são a preparação, a prontidão, a firmeza para pregar o Evangelho da paz. Não pode existir nenhuma sombra de dúvidas que devemos estar sempre prontos para pregar o Evangelho da paz. Eu fiquei um pouco preocupado um dia, que nós fizemos um grupo dos lares lá na minha casa, que eu falei para o pessoal assim: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Aí o pastor Kleber, Evangelho é o que, pastor Kleber? Pronto, esse é o Evangelho, certo? O Evangelho é o anúncio de que nós necessitamos de ser salvos, que nós somos pecadores e que Cristo veio e morreu em meu lugar, para que eu possa ser justificado. E algumas pessoas, elas não conseguiram falar isso. Rodearam, o Evangelho é isso, o Evangelho é aquilo outro, o Evangelho é aquilo outro. E é exatamente, volto no que eu falei do livro que o Michael me deu, é a nossa verdade.
e não a Cristo que estamos pregando. Então que evangelho é esse? Esse é o verdadeiro evangelho? Esse é o verdadeiro evangelho? Não, esse é o meu evangelho, o evangelho que eu inventei. Ou que você inventou na sua cabeça. Não é disso. Não é disso que nós estamos falando. Estamos vendo que quando Paulo chama a atenção para que estejamos prontos para pregar o evangelho, ele está dizendo o seguinte, irmãos. Ou ele está não dizendo o seguinte, ele está assumindo que nós conhecemos o evangelho. Quando ele diz pregue, ele está dizendo, pregue porque você conhece o evangelho, porque eu vos apresentei. Eu vos apresentei, então preguem o evangelho. Irmãos, nós estamos peregrinando nesse mundo. E devemos estar com as nossas botas muito bem amarradas. Assim como os romanos andavam milhas e milhas, assim também estamos nós. Andando milhas e milhas e milhas. E precisamos estar com as nossas botas muito bem amarradas e preparados para onde quer que andemos, onde quer que passemos, estejamos aptos para a batalha de anunciar o evangelho da salvação. O diabo odeia o evangelho. Por quê? Porque o evangelho nos salva. Porque ele traz salvação. Devemos então ter Romanos 1,16 na ponta da língua. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E falando em fé, Paulo fala do escudo da fé. Esse escudo, como eu disse, não é o escudo do Capitão América. Põe lá, Capitão América, por favor. Olha lá o escudo do Capitão América. Não é aquele escudo. Esse escudo é um escudo pequeno, redondinho. Não é esse escudo que o soldado romano usava. O escudo que o soldado romano usava, ele era retangular. Mais ou menos de 1,20 m a 1,60 m de altura. De 75 a 1 metro de largura. Ou seja, ele cobria quase que a pessoa inteira. Né? Ele cobre quase que a pessoa inteira. Ele era feito de 2 camadas coladas de madeira, revestido com um tecido de linho e depois de couro. Projetado especificamente para proteger principalmente das flechas inflamadas do inimigo. Os dardos ou flechas inflamados do diabo contra os crentes são certamente as acusações que geram dúvida na nossa consciência. Nunca passou pela sua cabeça? Será? Será que eu sou salvo mesmo? Será? Mas eu sou tão ruim, eu faço tudo errado, eu não faço nada certo. Cadê o seu escudo? Onde está o seu escudo? O nosso escudo, segundo Provérbios 35, diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele, o nosso Deus, é escudo para quem nele se refugia. O nosso Deus é o nosso escudo. É pela fé que nos refugiamos em nosso Deus. É pela fé que fugimos das tentações do diabo. É pela fé que vencemos a dúvida. É pela fé que nos apegamos em nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, é pela fé. É pela fé. E aí Paulo ainda fala do capacete da salvação. Para os soldados romanos, uma proteção extra para suas cabeças, feito de ferro ou bronze. Para o crente é a certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? E essa salvação que eu estou falando não é só essa salvação que nós experimentamos aqui agora, mas é a salvação eterna. Porque estamos experimentando essa salvação.
Mas essa salvação é a salvação eterna. Nós já recebemos salvação, o perdão do pecado, a libertação das amarras do diabo. Agora somos adotados à família de Deus. Mas precisamos viver todos os dias jubilantes e com expectativa na segunda vinda do nosso Senhor. Quando então a nossa salvação será completa e teremos corpos transformados. Então eu não posso viver no aqui e agora. Eu tenho que viver aqui e eternamente. Eu tenho que estar com os olhos aqui e os olhos na eternidade. Eu tenho que pregar o evangelho aqui e ter esperança que vamos estar com o Senhor. Charles Hodge escreveu o seguinte: o que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria, é o fato de ser salvo. E poderíamos acrescentar, de saber que a sua salvação será aperfeiçoada no fim. A nossa salvação será ainda aperfeiçoada. E finalmente, a espada do Espírito. De todos os elementos da armadura, a espada é a única peça que pode ser usada tanto para a defesa quanto para o ataque. A espada para o crente é a palavra de Deus. O próprio Senhor foi tentado pelo diabo e usou o quê? A palavra de Deus. E como é que o Senhor Jesus rebateu o diabo? Usando a palavra de Deus. Todo soldado, ele cuida bem da sua espada. Certo? Quem já foi para o exército? Quem já foi para o exército aqui? Ninguém foi para o exército? Ninguém fez tiro de guerra? Ninguém se alistou? Já, aqui, tem um aqui. Força Aérea, aqui. Tem que cuidar ou não tem do seu armamento? Você que é ex-policial, tem que cuidar ou não tem do seu armamento? A espada tem que estar afiada, não tem? Estou colocando aqui a espada, mas pode ser um fuzil, pode ser um revólver, pode ser o quê? Tem que estar bem afiado, tem que estar limpo, tem que estar no jeito se precisar, não é isso? Assim que tem que estar a nossa espada. Todo soldado cuida da sua espada. Assim deve ser o crente com a sua Bíblia. Pergunto, quanto tempo nós temos passado afiando a nossa espada? Você afia a sua espada? Aliás, você tem espada? Tem espada? Eu achei umas 5 Bíblias já aqui na igreja e o dono nunca apareceu. Deve estar andando desarmado, perambulando pelo escuro. Porque a espada, a Bíblia é luz para o caminho, não é? Então essa pessoa deve estar andando no escuro, só pode. Só pode. Você tem afiado a sua espada? Você tem espada? Tem. Você sabe onde ela está, pelo menos? Sabemos onde ela está, pelo menos? Já ouviram a história da senhorinha que veio reclamar para o pastor que tinha perdido a Bíblia? Aliás, não estava lendo a Bíblia porque tinha perdido os óculos? Já contei para vocês já. A senhorinha veio reclamar, pastor, não estou lendo minha Bíblia. Por quê, irmã? Porque eu perdi meus óculos, não consigo ler sem óculos. Nossa, mas que pena. Você não sabe onde pôs seu óculos? Não, vão ter que fazer outro então. E aí, passado 4, 5 semanas, fez outro óculos. E aí ela, olhando para cá, achou a Bíblia. Abriu a Bíblia, os óculos estavam lá dentro da Bíblia. Por aí. Então, irmãos, nós temos aqui esses elementos da armadura que nós devemos nos revestir. Mostra lá de novo, Peter, por favor. O capacete, a couraça, o escudo, a espada, o cinto e as botas. Quando Paulo diz que nós somos Não. Quando ele nos compara ao exército de Cristo, quando ele diz que nós somos o exército de Cristo, ele está nos comparando a soldados. E é essa visão que ele tem. Que nós estamos vestidos assim, dessa maneira. Com todas essas peças da armadura, para que nós possamos viver da maneira digna do Senhor.
E aí, ele continua dos versos 18 a 20, dizendo o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Depois de nos armar com todas essas orientações, com relação à batalha espiritual que nós enfrentamos, Paulo agora acrescenta, não mais uma, mas a principal fonte que vai nos ajudar: a oração. A oração. Você pode vestir capacete, escudo, espada, sandália, o que você quiser. Se a oração não for a sua principal arma, você está fadado à derrota. Estamos fadados à derrota. Ele diz quando devemos orar. Veja, não é de manhã quando acordamos, não é durante o dia, não é meio-dia, 3 horas, nem 6 horas, e nem quando vamos para a cama, mas o tempo todo. Assim como estamos em constante batalha, devemos também estar em constante oração. Vemos também aqui como devemos orar: com oração e súplica. Isso quer dizer que devemos orar com ação de graças ao Senhor, por tudo pelo que Ele já fez e tem feito por nós, e ainda vai fazer, ainda há de fazer. Nós temos que dar graças ao nosso Deus. Temos que deixar de lado nossas repetições vãs e muitas vezes mesquinhas. Só pedir. O texto ainda continua que nós devemos ser intercessores, devemos orar também pelos outros. O texto continua dizendo também que nós devemos orar no Espírito. Paulo mesmo, em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, nos diz que sem a capacitação do Espírito, não sabemos como orar, como convém. Por quê? Porque não pedimos a vontade de Deus. E ainda, devemos ser vigilantes e perseverantes na oração. É como dizem alguns por aí, é um olho no gato e outro no peixe. Um olho no gato, o outro no peixe. Já ouviram isso? O que significa isso? Quer dizer que você tem que estar vigilante, acordado, o tempo todo. Não podemos dormir, não podemos esmorecer. Alguém já disse que a oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas sim a vontade de Deus na terra. A oração não é para fazer a nossa vontade no céu, mas é a vontade dele no nosso meio. E Paulo ainda fala de um encorajamento. Paulo, ao mencionar Tíquico, ele diz que vai encorajar aos Efésios. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Existem irmãos em toda parte orando por nós, assim como nós oramos por irmãos em toda parte. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Não se sinta sozinho, porque você não está sozinho. Primeiro você tem o Espírito Santo de Deus. E depois você tem irmãos e irmãs que pelejam por e com você. Nós não estamos sozinhos. Não existe crente que faz carreira solo. Carreira solo quem faz é cantor, sertanejo, sei lá o quê. De pop, rock. Rock é meio difícil fazer carreira solo, né? Mas tudo bem. Mas não existe crente que faz carreira solo. A Bíblia nos diz que nós somos povo de Deus. Já viu o povo de uma pessoa só? Não dá. A Bíblia também diz que nós somos nação santa. Já viu nação de uma pessoa só? Que nós somos membros de um corpo. Como eu já disse antes, né? Você já viu um corpo andando sem membro, mas você já viu um membro andando sozinho na rua? Você já viu um corpo sem um braço, sem uma perna, mas você já viu uma perna andando sem um corpo? Se você vê, você corre. Chuta e corre. Não dá. Nós somos membros de um corpo. Vejam, a conotação aqui é de pluralidade, não é individualidade. É pluralidade. Durante esse tempo todo, irmãos,
Nós estudando essa carta aos Efésios, foram cerca de 15 sermões, 4, 8, 12, 4 meses, porque teve alguns domingos que nós pulamos, tem 4 meses aí que nós estamos. Eu fui muito encorajado e ao mesmo tempo confrontado pela palavra de Deus. Eu fui encorajado porque eu fui lembrado das gloriosas promessas de Deus para aquele que crê. Eu fui lembrado de quem eu era antes e quem eu sou hoje. E quando eu me lembro disso, eu não me canso de louvar a Deus. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nem aqui vivo eu estava hoje. Eu fui encorajado porque mesmo diante de tantas dificuldades e desafios, Ele me chamou e te chamou para servi-lo. Você acha que a vida está ruim? Então vai piorar. Não vai melhorar não. Isso é para encorajar, exatamente. Eu te encorajo a saber que a vida vai piorar. E quando eu digo isso, eu estou falando se você estiver disposto a obedecer o que Deus tem para você. Quando eu olho para trás e quando eu vejo ou leio essas palavras, eu me sinto encorajado, porque mesmo achando que eu não conseguiria, Ele tem capacitado. Você mesmo achando que não consegue, que bom que você acha isso, porque você não consegue mesmo. Mas Ele faz. O Senhor faz por nós. Eu fui também confrontado, porque muitas vezes eu não vivo da maneira como eu deveria viver. Eu não falo o que eu deveria falar. Eu não faço o que eu deveria fazer. Eu não amo como eu deveria amar. Eu não oro como eu deveria orar. Você ora como você deveria orar? Você ama como você deveria amar? Você faz o que Deus quer que você faça? Eu não coloco a minha armadura todos os dias. Você coloca? Nós colocamos nossa armadura todos os dias? Estamos sempre vigilantes? Não. Não colocamos e não estamos. Eu não intercedo como eu deveria. Tem uns anos atrás, eu passei uma vergonha tão grande comigo mesmo e com Deus, que eu nunca mais deixei isso acontecer. Uma pessoa falou para mim, pastor nada, não era nem pastor na época, estou falando de uns 10 anos atrás. A pessoa falou para mim, irmão, ora por mim com relação a isso e isso e isso. Eu falei, claro, vou orar. E fui embora. Vou orar por você, viu, irmão? Amém. Passou 2 dias, ele me ligou. Olha, queria te agradecer pela sua oração. Aquele pedido que eu te fiz, Deus fez. Aquilo que eu pedi para você orar, Deus realizou. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você orou por mim. Eu não dei nem tchau, só desliguei o telefone. Porque eu não tinha feito sequer uma menção de oração. E eu me envergonhei tanto naquele dia, diante de Deus, e depois eu liguei para ele de volta e falei, irmão, você vai me perdoar, mas eu não orei não. Ele falou, não importa, o que importa é que Deus fez. Eu falei, não, para mim importa. Então, irmãos, quando você falar que você vai orar por alguém, você ore. Você para tudo. Nem que seja uma oração relâmpago, que nem as da Adriana de vez em quando. Pai, pum, faça. Mas faça. Então, se você não tem sido confrontado com isso, então eu não sei o que vai te confrontar, não sei o que mais que vai me confrontar. Mas olha, para terminar o encorajamento, eu quero citar para vocês Filipenses 1:6, porque isso é o que também me encoraja. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios também, capítulo 3, verso 20, disse, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele a glória na igreja e em Cristo Jesus,
por todas as gerações, para todo sempre. Amém. 3:26, 3:20. Irmãos, Efésios 3:20. Irmãos, eu os encorajo, revista-se da armadura de Deus todos os dias. Estejam preparados para ensinar, para pregar a tempo e a fora de tempo. Estejam aptos a isso. Nós oferecemos cursos, nós fazemos grupo de homens, nós fazemos grupo de mulher, nós fazemos grupo dos lares, nós fazemos grupo de cabeça para baixo, perna para cima, nós fazemos de todo jeito. É só você participar. É só vocês participarem. É só engajar. Vamos engajar na vida da igreja. Porque nós nos capacitamos quando nós estamos juntos. Como eu disse, não tem crente em carreira solo. Não dá para fazer carreira solo. Não no reino de Deus. Nós precisamos nos engajar verdadeiramente. E como Paulo escreveu aqui, que toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Amém? Qual é o nosso próximo passo? Qual será o nosso próximo passo? Eu sei o meu. Você que se vire com o seu. Se a gente puder ajudar, amém. Mas não fique sozinho. Não se isole. Vamos orar? Pai Santo, louvamos ao Senhor mais uma vez, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, glorificado seja o Teu nome pela Sua palavra, pela Sua graça, pela Sua misericórdia e pela fé que o Senhor mesmo colocou em nós. Nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, nós te damos graças porque através do Teu Espírito Santo o Senhor tem capacitado a Tua igreja. Eu sei que às vezes nós esmorecemos, às vezes nós desanimamos, às vezes nós nos sentimos sozinhos, mas que possamos ter a certeza de que não estamos. O Senhor é conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa verdade. Pai, capacita o Teu povo, em nome de Jesus, eu te peço. Nos capacita como Tua igreja, para pregarmos de acordo com a Tua vontade, para vivermos de acordo com a Tua vontade, para orarmos a Tua vontade, para intercedermos segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque nessas tantas semanas que estudamos juntos, aprendemos tanto, apenas com 6 capítulos da carta dos Efésios. O Senhor nos confrontou, o Senhor nos encorajou, o Senhor nos exortou, mas nós temos a certeza de que foi tudo com amor, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor nos deu o Seu único Filho para morrer em nosso lugar, para se fazer sacrifício por nós. Pai, o Senhor mesmo tem colocado em nós essa fé, o Senhor mesmo tem colocado em nós essa intrepidez de continuarmos firmes, glorificando e Te servindo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados de Seus filhos. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.